Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a Pessach, a Páscoa, como ela acabou se tornando da maneira como ela é hoje. Além disso, falaremos sobre a Santa Ceia, dentre vários outros assuntos. O meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui falaremos sobre Bíblia de uma forma bem mais profunda. Hoje falaremos sobre a Pessach, que é uma das festas da primavera. Todas as festas do Criador têm a ver com a questão da colheita. E você tem as festas da primavera, a Pessach, a Matzot, a Hashag Bikurim, Shag HaBikurim, na verdade, e Shavuot. Então você tem a Pessach, que é a morte de Cristo, que representa Cristo sendo o Cordeiro Pascal que foi sacrificado, que é o nosso Messias, nos libertando da escravidão do pecado, assim como Moisés libertou os hebreus do Egito. Então você vê que na Bíblia alguns personagens prefiguram a Cristo. Se nós estamos falando de sacrifício, obviamente não podemos esquecer de Isaac, que foi sacrificado por Abraão. E você vê ali que Abraão está representando o Criador, o Pai, e Isaac está representando o Filho, Jesus. Então, além disso, você tem o Sol e a Lua, que definem as estações, e você vai ver um dos porquês que eu apresentei o Shabat primeiro, explicando as fases da Lua, porque os judeus acabam não celebrando da forma como os hebreus celebravam, e nessa festa aqui eles têm que fazer ajustes, porque necessariamente precisa ser com base nas fases da Lua. Então, prosseguindo aqui, vamos começar a introduzir o assunto que é a Páscoa. Números 28, versículo 11. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Números 28, versículo 14. Para cada sacrifício deve haver ofertas de bebida, 2 litros de vinho para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro 1 litro de vinho. Então, no caso, nós não fazemos mais sacrifícios, porque não há mais esses levitas. Além disso, Jesus, quando ele morreu, ele já pagou pelos nossos pecados. Ali em Jó você já via que essa questão de sacrifício já seria uma coisa mais representativa. E você tem Cristo já pagando pelo pecado, então não tem mais a necessidade disso. Além disso, você não tem mais necessidade da circuncisão, porque agora você precisa circuncidar o coração. Então, prosseguindo, nós temos aqui a Pessach, que representa a abertura da Semana dos Pães Ázimos. Ela celebra o cordeiro sacrificado, os pães com pães sem fermento, ervas amargas e com vinho, suco de uva. Além disso, o vinho ele tem um detalhe, você tem a uva também sendo consumida. Outros alimentos sem fermento não eram consumidos. E alguns exemplos que nós temos seria o matzah, ou pão ázimo, pão sem fermento. Você tinha o consumo de legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, milho, lentilhas, ervilhas, ovos, sopas, queijos, sorvetes, chocolates. E o cordeiro, ele simboliza retirar o pecado do mundo. E Jesus, ele vai falar em alguns versículos que ele é o pão que desceu do céu. Então, o pão sem fermento, o pão sem pecado. E Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. E isso é interessante porque todas essas festas aqui, elas vão ter alguma ligação com Jesus. O vinho, ou suco de uva, ele simboliza o sangue do cordeiro que protegeu os israelitas. Que você vê ali que os israelitas colocaram aquele sangue nas portas. E o anjo da morte, que no caso não se trata de Samael, mas se trata de uma parte do Criador que colocava medo até nos anjos,
que foi realizar a última praga, que era a praga do primogênito, que mataria todos os primogênitos que não tivessem o sangue do cordeiro ali na porta. E aí, depois dessa praga aí, que o faraó finalmente permite a saída dos israelitas do Egito. Então, assim como o sangue do cordeiro o salvou, o sangue de Jesus irá nos salvar, porque ele não tem pecado algum. No sangue é onde está a alma e a vida. Além disso, as ervas amargas, elas simbolizam os tempos difíceis, as nossas aflições e também dos antepassados lá do Egito, entre várias coisas que você já leu a Bíblia, você sabe. Jesus, ele não fundou um novo ritual que nós vamos abordar aqui sobre a Santa Ceia, e sim ele estava comemorando a Páscoa. Isso foi instituído pela Igreja Católica, que era chamado de Eucaristia, e ainda por cima era celebrado com pães com fermento, ou seja, está totalmente errado, sendo que na Páscoa você celebra com pães sem fermento. E se trata de uma epígrafe, que é uma adição feita por um padre, que é por isso que tem lá nas Bíblias um asterisco, algo indicando que aquele texto foi adicionado para dar uma compreensão, mas a gente sabe que na verdade se trata de uma deturpação das escrituras. Então, vamos continuar. No caso, Pesach significa passar sem deter-se, pular, atravessar ou saltar. E agora vamos falar sobre o primeiro mês, que é Nissan. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta, conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquele dia comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fresura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na casa do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, o pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação.
nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Apontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa, a Pêsac. Então tomai um molho de ísopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertaram ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Isso aqui também vai ser interessante quando a gente for falar ali da festa de Sucote, as festas do outono. Cerca de 600 mil a pé somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Só um adendo aqui antes da gente continuar. 430
você vê que tem sempre essa ligação de passagem de tempo, ligação de tempo, tanto que eles vão ficar 40 anos no Egito, sendo que eles poderiam ter atravessado em 40 dias. E você vê aqui, ó, 430, que é 4 mais 3, que vai dar 7. Então é o número da perfeição. Porque nela os tirou do Egito, tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais ao Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Pêssach ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Agora, falando uma questão de calendário, é interessante sobre como os povos eles tinham muito mais noção das constelações. E lá no Egito você tem essa questão também. E por que o povo depois vai adorar o bezerro de ouro? Porque cada mês se focava a adoração em um dos seres. E nesse tempo que Israel peca adorando aquele bezerro de ouro, no caso era esse mês do boi. E por isso que eles fizeram o bezerro feito de ouro para adorar o boi. Então cada mês tinha essa representação. E você vai ter aqui também essas divisões no calendário hebreu, que no caso vai ser de cada uma das tribos, e cada uma das tribos vai representar uma das constelações. A gente tem toda essa ligação das tribos com as constelações. Prosseguindo para Levítico 23, versículos de 4 a 5, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, no mês primeiro, o Nissan, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, Jesus, ele novamente não fundou um novo ritual, que o pessoal chama de Santa Ceia. No caso, isso foi uma adição que está ali representada na carta de Inácio dos Filadélfios, parágrafo 4, versículo 1. E se trata de uma epígrafe. Então, não é uma coisa que Jesus ele mandou a gente fazer, ele estava celebrando a Páscoa. E isso foi adicionado. Prosseguindo, Mateus 26, versículos 17 a 28. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, eles cumpriam a lei, eles seguiam a lei. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Pêssach. E chegara a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele
homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Aqui você vê que tem também essa questão aqui de Novo Testamento. Gente, mais uma vez, não existe uma Bíblia perfeita, uma tradução perfeita. O ideal mesmo é você ir estudando a Bíblia aos poucos, porque uma tradução vai ter pontos fortes e pontos fracos. A versão que eu leio, como eu já falei, é a Restauração das Escrituras. Eu tenho uma Bíblia católica também. E basicamente nessa Restauração das Escrituras você tem algumas partes em hebraico. E aí você, no final da Bíblia, você vê a tradução. Você mesmo pode traduzir, digamos assim, porque ali você tem o que cada coisa em hebraico significa. Não é perfeito, claro, mas é uma coisa interessante. Lucas 22, versículo 19 a 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Então você vê que tem, aqui de Mateus para Lucas, tem uma diferença aqui nesse final. Então, Jesus não estava apenas antecipando o sacrifício dele, mas ele estava ensinando a importância de você compartilhar e da comunhão entre os irmãos. O ato de você compartilhar não é apenas a comida, mas também de você compartilhar a palavra. O Menra, ali no Targum, né, que é a Bíblia em aramaico, o Menra é Jesus. Tanto que João, quando o pessoal traduz assim o Logos, que é a tradução que eles têm ali para o verbo, né, que se fez carne, a palavra, na verdade ele estava se referindo a Jesus ali no aramaico. E você tem Jesus não fundando aqui um novo ritual nem nada, mas ele dizia a respeito dessa comunhão espiritual, esse amor ao próximo e cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, Jesus alertava a importância de agir com amor e respeito durante a celebração e em todas as nossas ações. O verdadeiro significado desses versículos se referem à partilha, né? Você se unir com aquelas pessoas próximas a ti e você ter um amor mútuo. E não é um novo ritual nem nada. Atos 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então você vê aqui compartilhando comida e também tendo uma comunhão espiritual. Então é assim na terra como nos céus, uma comunhão tanto física aqui de alimento quanto espiritual aqui pela oração. E a primeira vez que os israelitas eles cumpriram os mitzvot foi na preparação do Corban de Pesach. Pesach não tem a ver
com o perdão dos pecados. Se alguém pensar assim, poxa, não vou fazer a peça que vai citar algum versículo de Paulo, provavelmente, que está mal traduzido, falar aqui, só o que está ali basta, não sei o que. Não tô falando para quem está escutando esse vídeo necessariamente celebrar a Páscoa, que, como nós vimos aqui, não vai ser com sacrifícios, e sim com descanso, com uma alimentação diferenciada, com uma comunhão com as pessoas próximas. Mas eu gostaria de falar sobre esse selo de proteção, que é o que quer dizer essa Páscoa. Porque Yeshua, Jesus, foi o nosso Corban, nosso protetor, nosso redentor. Ele cumpriu os mandamentos. Então, ele é o Corban, ele é o Cordeiro. E ele é o sacrifício pascal definitivo e provido pelo Criador para a nossa salvação, conforme foi profetizado na Antiga Aliança, desde a queda do homem. E aqueles que almejam a redenção dos pecados através de Jesus são chamados a cumprirem os mitzvot. Então, se você não sente no seu coração que você deveria guardar a Páscoa, tudo bem. Mas saiba que sua vida pode estar sendo controlada. Como assim controlada? Porque, por exemplo, você está escutando esse vídeo aqui, provavelmente você tem uma afinidade com a Bíblia. Agora, o governo vai falar quando que você deve descansar ou não deve? No caso, estou dizendo a respeito dos feriados que nós temos, os nacionais, internacionais, enfim. Ele que vai dizer quando que você vai descansar ou não? Ou você vai, pelo menos, pesquisar, quando que é a Pêssach nesse ano? E aí você poderia aproveitar esse dia para fazer sua folga nele. Então, o Pêssach é o sacrifício que sela o compromisso e marca a passagem da escravidão para a verdadeira liberdade, que nesse mundo aqui, que é a terra de esquecimento, nós estamos em uma escravidão. E nós temos uma centelha divina, nós temos uma alma, um espírito, algo que sabe que está em um corpo de carne, que é defasado e tal, mas que será liberto. E na Pêssach israelita, geralmente não há doce, como na Páscoa cristã, por mais que, como eu citei anteriormente, alguns consomem chocolate, mas essa é mais uma recomendação, porque qual que seria o sentido de você não ter coisas com fermento e de você ter coisas amargas? O sentido do amargor, por exemplo, das ervas, é para nos lembrar de onde nós saímos, dessa terra do Egito, ou então dessa realidade física, pela infinita misericórdia do Criador, que ele enviou o seu Cordeiro perfeito, que nós seremos salvos. E agora falando sobre a Páscoa pagã. A deusa Ostara, que é a mesma Ishtar, que é a mesma Lilith, ou Lilith, a mãe das abominações, ela está ligada à Páscoa, a esses rituais de fertilidade. Ostara leva o nome dessa deusa germânica, que é Jostern, associada à primavera, fertilidade e novos começos. E esse festival ele era celebrado pelos povos pagãos na Europa, incluindo os celtas, saxões e nórdicos. Lembrando que eles, assim como os druidas, que eu ainda vou citar, eles são a tribo de Dan, que é desertora dos hebreus, e eles marcavam o equinócio
com festas, fogueiras e rituais para receber o retorno do sol e a renovação da vida. Então você vê que mesmo os povos pagãos, eles também têm esses rituais, porque tem todo um simbolismo, mas também tem uma resposta no mundo espiritual e, como eu falei, também física. Os druidas, eles, novamente, que são essa semente da serpente, eles sempre veneravam essa rainha, então eles celebravam essa Páscoa também. E não estou falando isso aqui para você necessariamente chegar lá para sua família, não sei o que, vocês são tudo pagão, e causar toda uma situação ruim. Então, conversa de boa com eles e explica o porquê que essas festas não são tão boas de você ficar celebrando. Afinal, você prefere o quê? Ficar celebrando festas pagãs ou festas do Criador? E, por exemplo, se você pode celebrar essas festas pagãs, que elas estão embutidas nessa cultura, então por que você não pode celebrar as festas do Criador se você tem mais afinidade com a Bíblia? Então, você vê, por exemplo, você conversa com uma pessoa, aí essa pessoa fala, eu creio na religião tal, e ela pega e se dedica a essa religião, e você vê que ela tem certos costumes, ela, digamos que, não come determinadas coisas, ela faz determinados ritos. Então, por que nós que cremos no Criador não vamos também fazer determinadas coisas para agradar o nosso Pai? E essas algumas explicações sobre a questão dos ovos, elas representam esses ovos de chocolate aqui seriam o ovo de serpente. E existem várias lendas no caso, e outras explicações também seriam sobre o ovo que simboliza a vida, então a sorte gira. Mas você sabe que mesmo que eles falem, digamos assim, um determinado símbolo representa a paz, esse ovo simboliza a vida, você sabe que tem um significado maligno, porque na Bíblia inteira a gente tem uma associação de Satanás com a serpente. Aí você vai celebrar uma festa que simboliza o ovo da serpente, então não faz muito sentido. Prosseguindo, Levítico 20, versículo 23. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. Mateus 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E então, mas lembre-se, não precisa jogar fora o chocolate da criança, deixar ela toda triste, mas explica. Vamos começar a celebrar. Porque o que acontece? Você tem uma questão de um erro dos cristãos, que é o quê? O primeiro erro é achar que todas as outras religiões são mentiras. Não. Eles são mentiras misturadas com verdades. E se você vê um padrão, por exemplo, que eu falo alguma coisa, e você fala, ele tá falando uma coisa, mas essa coisa dos hebreus tem no paganismo. Não, o paganismo, eles pegaram e adotaram isso porque os vigilantes, os 200 sentinelas, eles entregaram esse conhecimento, só que eles utilizam esse conhecimento, eles passaram para a humanidade de forma deturpada, para transformar no paganismo, assim, de adoração a esses anjos caídos. Mas o que acontece? O Criador, ele nos passou aqui a lei, mas
mesmo que essa lei tenha sido entregue ali por Moisés, ela na verdade já existia antes. Tanto que você vê o, o Noé ali já sabendo sobre questões dos animais, você vê Caim e Abel já fazendo sacrifícios. Então, na verdade, a lei foi recuperada. E como é que Abraão teria guardado os mandamentos se os mandamentos foram dados por Moisés? Então, na verdade, os mandamentos eles foram recuperados. Foi, por exemplo, hoje em dia, eu acabei perguntando, né? E eu tenho toda uma... Eu não sei até que ponto, né? Mas eu sei algumas questões sobre isso. Mas, por exemplo, você sabe a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? Você sabe pelo menos o nome do seu tataravô, tataravó? E eu tenho um certo conhecimento, mas eu não tenho 100%, porque mesmo que eu tenha ido buscar isso, os meus antepassados, eles não buscaram, não passaram isso adiante. E isso é uma das coisas que a gente precisa passar, sobre as nossas histórias. E a Bíblia vem passar toda essa história do nosso povo. Quando você lê ali na Bíblia, é o seu tatara, infinito tataravô que está ali vivendo aquela história. Porque nós somos o trigo. Se você está escutando aqui, você se arrepende dos seus pecados, se você quer guardar os mandamentos, se você acredita em Jesus, você realmente é trigo. E a gente tem que fazer boas obras. Então, você ter esse conhecimento sobre sua família é algo muito necessário também. E você esvazia um povo se esse povo não conhece a própria história. Então, nós devemos sempre nos atentar a essas questões. E também que quando você vê um padrão dos hebreus ali com os povos pagãos, na verdade foram os anjos caídos que passaram essas questões para os povos pagãos. E aí você vê ali um monte de arqueólogo que é ateu, ou seja, já tem uma visão que não é imparcial, e fala, isso aqui veio antes ali com os povos pagãos, os hebreus devem ter copiado. Mas não, isso aí é falta de conhecimento, porque a Bíblia, em realidade, tipo, no início ela era passada de forma oral, né? Porque os primeiros israelitas, por exemplo, Adão foi um israelita. Adão, Abraão, e eles tinham um corpo melhor, um corpo que durava mais tempo, um corpo que não era associado ao carbono como o nosso corpo aqui. Então, só para fechar esse assunto, hoje em dia a gente não tem muito conhecimento ali sobre os nossos tataravós. E o hebreu escravo ali no Egito, você acha que ele sabia? Não, eles estavam esvaziados dos mandamentos, das leis. E agora, o que vai acontecer? Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar, gente. E, tá muito próximo. Tá muito próximo. E nós estamos relembrando essas questões. Assim como Jesus, ele vai ali no céu nos passar, mas esse tempo aqui que nós estamos vivendo está ligado ao conhecimento, ao derramar desse conhecimento. Então, nós vamos relembrar e vamos ter vontade de praticar essas leis do Criador. Não vai ser uma coisa chata nem nada. E além do mais, que conforme o tempo for passando, quando a gente voltar para o céu, a gente vai... Quando os seres eles foram praticar juntos, aí que vocês vão ver que é melhor ainda praticar com outras pessoas essas observâncias. Mas enfim, o Pessach ela é uma festa que lembra dessa libertação do povo israelita, e o Messias ele vai trazer essa libertação. E a Pessach ela é um memorial
ele precisa ser perpetuado dentre as novas gerações para que elas conheçam a salvação. É também uma forma de você ter um dia ali para você reservar ao Criador, para você passar a Bíblia para os seus filhos. E a Pêssach é essa lembrança do sacrifício. Prosseguindo nos versículos, 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, sem pecado. Pois também Yeshua HaMashiach, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mateus 16, versículo 6. E Jesus disse-lhes: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, fermento do pecado deles. Mateus 16, versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, quer dizer que esses judeus são maus, não sei o que. Não, está se tratando aqui dos fariseus da época, que muitos deles eram semente da serpente, por isso que não é à toa que Jesus chama de raça de víboras, e eles respondem: acaso nós não somos filhos de adultério? Então, por que eles falam filhos de adultério? Porque já estava todo interligado, o povo já sabia dessa questão da semente da serpente. Isso é só um conhecimento que nós estamos trazendo de volta, mas não é uma coisa nova. A questão do microquimerismo ali com Eva foi uma coisa descoberta de 150, 200 anos. Recente, tipo, que foi descoberto isso, mas ali na Bíblia já tinha essa informação. 1 Coríntios 5, versículos de 7 a 8. Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, não com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Olha aqui, é Paulo dizendo. Paulo, que algumas pessoas pensam que aboliu a lei, não sei o que, não tem nada a ver. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Hebreus 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o vinho recém-exprimido, ele é sem a fermentação, por isso que também era consumido vinho, por mais que exista vinho com fermento, tem esse vinho que não tem fermento, né? Aprovado para os filhos de Deus, no caso. O vinho, ele representa o sangue do Messias, e por isso que, no caso, precisa ser sem fermento, porque seria puro, no caso. E ele era bebido nessa comemoração da Pêssach, que o cristianismo chama de Santa Ceia, como nós vimos. E o Messias diz que beberá com seus discípulos no reino. Então, antes de eu prosseguir, caso eu vou ler esse versículo aí, depois eu já faço esse adendo. Mateus 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, o que eu falei sobre a questão da sua alma estar no seu sangue, né? É só para deixar bem esclarecido. Levítico 17, versículo 14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E o vinho velho, fermentado, aquele que já passou pelo processo de fermentação, ele é reprovado para os filhos de Deus. Prosseguindo, Êxodo 12, versículo 19. Por 7 dias
não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Êxodo 3, versículos de 5 a 10. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos reveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, pães sem fermento, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se virá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito, porquanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Levítico 10, versículos de 8 a 9. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para todas as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, a fermentação ela é um processo químico que ela é feita com a ausência de gás oxigênio. No caso, os fungos e as bactérias, que, como nós já vimos, fungos, bactérias, parasitas representam a ação de demônios, realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos. Então, no caso, os fungos e as bactérias fazem esse processo. Então, o vinho não fermentado, ele é o único fruto da videira verdadeiramente natural, que ele tem apenas 20% de açúcar e nenhum álcool. E a fermentação ela destrói parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado, então, ele não é fruto da videira, ou seja, ele é impuro. E agora sobre a equivalência dos meses entre o calendário grego e o hebraico. Como eu disse, é em Nissan, aqui o primeiro mês, como foi dito ali pelo Criador, que seria o nosso primeiro mês, que ele fica entre março e abril. Eu já fiz essa brincadeirinha que o pessoal fala que abril, de abril o ano. E no caso, o pessoal, os judeus, eles acabam fazendo algumas coisas aqui que não vão de acordo com os meses como deveria ser, porque, por exemplo, aqui em setembro e outubro você tem festa das trombetas, e aí eles falam que aqui vai ser ano novo, mas não, aqui ó, é Tishrei, aqui acho que fica mais fácil de ver, Tishrei, e aí, na verdade, o ano novo vai estar aqui ó, entre Adar e Nissan, então não é ano novo aqui, que aí o pessoal até associa tocar o shofar aqui no ano novo judaico e tal, mas não tem nada a ver. E aí é interessante você ver o primeiro vídeo ali sobre o Shabat, para você entender essa questão aqui dos meses, porque tem toda uma ligação com a lua, e esse Adar segundo aqui, ele é o que? É porque tem os anos bissexto, e aí esse Adar segundo ele entra. E o que é interessante é que esse Adar segundo ele reflete a tribo de Efraim, e é dito que a bênção dele seria dobrada, e o mês aqui ele é dobrado, né? Então é muito interessante essas questões da Bíblia. Prosseguindo, Juízes 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante Yahweh Tsevaot, e serviram aos Balaim e a Ashtoreth, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon e dos filisteus, deixaram Yahweh
e não o serviram. Então, desde cedo, os israelitas já seguiam esses cultos pagãos. E, infelizmente, nós já nascemos em uma sociedade, uma cultura com todos esses ritos pagãos embutidos. Então é por isso que, assim como Abraão, que também tinha um pai ali que fazia os seus ídolos e tal, ele foi chamado para seguir um novo caminho. E é isso que nós devemos fazer. É uma coisa até que eu acho meio pesado, mas para você que está escutando esse vídeo até agora eu vou falar, é que não necessariamente nossos pais físicos, biológicos são nossos pais lá em cima, nos céus. Então, não estou falando agora que você vai pegar e tratar eles mal agora. Não, pelo contrário, você deve os tratar bem. Você deve também aceitar este papel que você tem, o papel de filho, que você vai estar simbolizando o Messias, então você tem que ser um bom filho. Um papel de mãe, para, no caso das mulheres, representar o Ruach HaKodesh, ou então um papel de pai. Para quando você se tornar pai, você vai ser uma representação ali do Criador. Então por isso você precisa dar o seu melhor, a sua melhor versão. O Criador, ele quer um ser sem máculas, que foi o Messias, e nós somos o corpo do Messias, então nós devemos dar o nosso melhor para sermos esse pequeno átomo, esse pequeno Adam, esse pequeno átomo no corpo de Jesus, sendo perfeito, dentro da medida do nosso possível, para que o Criador faça o impossível. Então, todos esses ritos pagãos, eles são uma abominação para o Criador, porque alguém aqui que ainda não viu esses ritos pode pensar, poxa, mas eles estão lá só são os hippies que estão ali abraçando a natureza. Não, gente, isso aqui é culto de fertilidade que eles fazem. Eles fazem orgias, eles, meu, uns absurdos, enfim. E até mesmo o Salomão, ele caiu nesses pecados, né? 1 Reis 11, versículo 5. Salomão seguiu Ashtoreth, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Então você vê, mesmo Salomão com toda a sua sabedoria, acabou caindo nisso. Então, será que você também não caiu? E nós, após essa reforma feita por Josias, conforme nós vemos ali na enciclopédia judaica, o povo ele voltou para as práticas bíblicas. Então você vê que tinha uma questão ali dos povos de Israel, que eles pecavam, depois voltavam para o caminho certo. E a gente precisa vencer essa luta, a gente precisa dar a nossa melhor versão. Pode ser que algumas horas a gente acabe escorregando, pode, mas a gente precisa dar o nosso melhor para que isso ocorra com menos frequência, até o ponto que Jesus vai nos restaurar e isso não vai acontecer mais. 2 Reis 23, versículo 12. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jeshuralaim, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Asterote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Emon. Então, prosseguindo, Jeremias 7, versículo 17 a 18. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, Ishtar, Lilith, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então, comer uma comida que foi sacrificada
a outros deuses não é uma boa ideia. E agora, só para a gente também falar um pouco sobre a Santa Ceia, ela se trata de uma epígrafe, como eu falei. Epígrafe, ela é um título ou frase que ela é colocada em um livro e ela serve para resumir o sentido ali do que o autor quis dizer. No caso, pode ser colocada em outras coisas, como poemas também. E nesse caso, Santa Ceia ela é uma construção que ela foi feita por esses ditos pais da igreja. E isso foi um rito que eles criaram. Não é uma coisa que tinha ali nos evangelhos. Sem falar que, em primeiro lugar, que os evangelhos foram escritos em hebraico. Você pode pesquisar aí. Eu acho que vai encontrar mais fácil sobre o de Mateus. Alguns em aramaico. E o grego ele já é uma tradução. Epígrafes, elas são uma adição ao compêndio bíblico, então. E o que nós vemos relatado nos evangelhos é que, na realidade, o Messias ele não estava fazendo um novo rito, e sim a velha e boa Pêssach, que é a Páscoa. Mas entenda, né? Quando eu estou falando Páscoa, eu não estou falando aqui dos ovos de chocolate, como eu já citei. Estou falando da Pêssach. Então, a festa dos pães ázimos. E aqui em um momento, Jesus disse, Lucas 22, versículo 19: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, isso aqui se trata de canibalismo? Se trata de um novo rito? Não. Não se trata de nada disso. Se trata do que nós já falamos sobre esse ato de compartilhar. Então, aqueles que definiram essa liturgia cristã acabaram transformando isso em um rito que é até o contrário do rito da Pêssach. Então, eles envolvem fermento, que não era para envolver, porque esse fermento ele representa o pecado. E, para mim, não é uma coisa aleatória. Por exemplo, cardos e espinhos, a gente vê na Bíblia que representa os demônios. E aí você vê a coroa que fizeram ali para Jesus. Ela é feita do quê? Dizendo assim, tipo, agora Jesus é aí o Deus dos demônios. Então, estavam profanando a Jesus. E então significa que essa Santa Ceia ela não consta no original. Então algo, por exemplo, com um rito também não ficaria exposto apenas em um dos evangelhos. Tipo, digamos assim, mas estão falando aqui que no livro de Lucas está escrito, mas tipo, a gente vê toda uma correspondência da Bíblia inteira em versículos diferentes, escrito por pessoas diferentes. E isso seria só visto aqui no livro de Lucas. Por quê? Porque é uma epígrafe. Então, hoje em dia, eles fazem a Santa Ceia oferecendo as hóstias, e o beber o vinho seria apenas para o padre. E também o pessoal tem essa questão do pão de forma e suco de uva por parte dos protestantes. E no caso, alguns celebram semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas aí, enfim, você já vê, começou errado, não tem como terminar certo. Então, continuando, João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, aqui Jesus se referindo a isso, por quê?
Porque você precisa do contexto hebraico. O que tem a ver o pão? Ah, o pão é para se alimentar. Tá, mas o que para um hebreu, para um israelita, isso significa? A questão ali da Páscoa, festa dos pães ázimos. Então, o pão sem fermento que desceu do céu, o pão vivo. Então, também tem uma questão aqui do sacrifício dele, claramente. Minha carne que darei pela vida do mundo. E não só na terra como no céu, nos céus, né? Então, não se trata de canibalismo. Nessa passagem ocorre o milagre da multiplicação dos pães e o Messias ele aproveita isso para falar que é preciso ansiar e comer pelo pão da vida, que é Ele. E quem come desse pão físico morre. Então, quem é mais alinhado com o mundo material morre. Quem se dedica ao mundo espiritual vive. Por quê? Porque está dizendo a respeito da vida eterna, né? O pão da vida, que é Jesus, nos traz também os ensinamentos. Ele traz como nós devemos agir. Então, continuando, João 6, versículos de 48 a 51. Vamos ler agora completo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então ele já faz uma associação aqui do maná e ao contexto ali que todos eles tinham em mente sobre os hebreus saírem do Egito e toda essa associação com essa festa. Então, prosseguindo, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aqui é preciso compreender o motivo do sacrifício do cordeiro, que foi uma propiciação. Então, Jesus se colocou no lugar de muitos para pagar o preço da morte, porque o que era dito? Quem comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal morreria. E, no caso, você pode falar assim, mas nós estamos morrendo, mas também diz a respeito da morte espiritual. A gente, nesse teste que passaria ali no Éden, acabou perdendo mesmo ali no Éden. E foi logo o nosso líder, Adão, o líder que entrou nas águas, o líder que entrou no sangue, né? O líder que entrou na dimensão física. Mesmo ele, com toda a sua inteligência, também caiu. E apenas por Jesus que nós conseguiremos vencer o Armagedon. E no caso, quem peca deverá morrer, porque aquele que pecou deve morrer. Você não deve colocar a punição em uma pessoa que não cometeu aquele ato. Então, se não for achado digno de receber a herança paga por ele. Então, por isso que é uma propiciação, porque Jesus ele se coloca no nosso lugar e paga pelo nosso pecado. Ele por ser sem fermento, sem pecado, ele limpa esse fermento em nós. E a palavra propiciação deriva do grego ilasmos, que se refere ao sacrifício que aplaca a ira divina contra o pecado. Então Deus, ele é justo, então ele exige que alguém seja punido. Mas, com seu amor infinito, ele providenciou Jesus como um sacrifício para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Então nós vemos isso em Romanos 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, ele é justo e ele não quebra as suas regras.
Então, se alguém pecou, deve morrer. Então, essas pessoas precisam morrer. Mas o que acontece? Um outro, que é Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. E é por isso que nós temos a vida eterna. 1 João 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a divisão dos pães, o partir do pão, o comer o pão, não tem a ver apenas com um pão físico, que a gente pode doar comida sim, mas também diz respeito a compartilhar os ensinamentos de Cristo, para que essa pessoa possa ter a possibilidade de herdar a vida eterna. E como faziam os apóstolos? Como nós já vimos neste versículo, Atos 2, versículo 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Atos 2, versículos de 46 a 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E também 1 Coríntios 11, versículos de 20 a 21. Agora vamos falar sobre um problema que havia. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, como seria possível uma pessoa comer antecipadamente se era um rito regrado? Então, não era um rito isso aqui, era uma celebração. Por exemplo, ali no livro de Esther, você tem uma celebração que o povo hebreu sobreviveu. Então é uma homenagem, é uma coisa ali que eles fizeram naquele momento. Mas aqui em 1 Coríntios, a gente está falando de uma celebração que é diferente ali desse contexto que eu apresentei, que ocorria em memória do Messias e para a comunhão das pessoas que professavam da mesma fé. Então, isso aqui está mencionando que algumas pessoas iam para esse local não com o fim de louvar a Deus, mas sim se encher de bebedeira. Então, por isso que está falando aqui, embriaga-se, que a pessoa não estava ali para ouvir falar de Deus nem nada, só queria encher a cara. Então, glutonaria, que comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, quer nem saber, já pega. E aí a pessoa que é um glutão, ela não deixa para os outros. Então é um problema, claramente. E em realidade era para celebrar Cristo. Então, se você quer praticar isso que Cristo nos ensinou, então ensine as pessoas sobre Jesus, dê a ele o pão da vida e também estude a palavra. É Jesus que nos traz a salvação, o nosso arrependimento e a nossa techuvá, o retorno ao caminho original. Então, também você se reunir com pessoas da mesma fé, tanto que é dito, se tiver 2, 3 ali por mim, ali eu estarei, e procuram também a Deus, não só essas coisas do mundo físico. Então é disso que se trata, é isso que o Messias pediu, e essa é a Pêssach, a Páscoa, e também a Santa Ceia. Então partilhem o conhecimento de vocês e tirem esse fermento da vida de vocês, esse pecado. E na primeira festa se come pão sem fermento. E eu acredito que isso simboliza que no primeiro milênio não havia pecado, porque, como nós sabemos, tem associações da Bíblia. Então, se você repara que tem 7 dias da criação,
7 festas. Logo, a festa ela tem algum simbolismo com o dia da criação. Ou seja, a primeira festa tem a ver com o primeiro dia da criação. Então é por isso que eu fiz essa associação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No final eu vou estar deixando uma continuação que vai ser sobre Matsoti. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui e Deus abençoe.